Gente, algo muito importante. Em João 1, a partir do versículo 26, João fala assim: eu batizo com água. E no meio de vós tem aquele que vocês não conhecem. E mais à frente ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus tira o pecado do mundo. E ele fala assim: eu não conhecia, mas se vim batizar com água é para que ele fosse revelado a Israel, fosse conhecido, fosse manifestado. Ou seja, ele batizava com água simplesmente para Jesus ser revelado. Aí ele continua mais à frente: aquele que me mandou batizar com água me disse: quem você vê o Espírito repousar sobre ele, o Espírito repousar sobre, esse é quem batiza no Espírito Santo. Então João deixou claro: eu batizo com água para revelar a vocês aquele que batiza no Espírito Santo, ou seja, aquele que vai fazer o verdadeiro batismo, o batismo que tira o pecado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é quem vai fazer o verdadeiro batismo. Ele deixou claro, a passagem é muito clara, e ele fala 2 vezes: quem mandou eu batizar com água. Água, gente. Então vejam que em Atos dos Apóstolos, no versículo 19, a partir do versículo 1, Paulo, tem uma conversa com algumas pessoas e questiona: em qual batismo você foi batizado? Aí falaram para ele: o batismo de João. Aí ele responde: o batismo de João é só para a remissão dos pecados, é um batismo de penitência. O verdadeiro batismo é o de Jesus. É aquele que Jesus instituiu em Mateus 28, que eu já vou falar mais na frente. Então, ele impõe as mãos e faz o batismo que Jesus ensinou, que é o verdadeiro batismo. E aí, o Espírito Santo desce sobre essas pessoas. Ou seja, até então, esse batismo que tinha sido feito foi o batismo de João. Ou seja, não é o verdadeiro batismo, gente. O verdadeiro batismo é o batismo que Jesus instituiu, que Jesus deixou. Entendeu? Então, assim, a importância não está na imersão, se mergulhar dentro da água. A água é um símbolo. Você vai ver que em Atos dos Apóstolos sempre eles vão estar buscando água, não rio, não mar, nada para mergulhar. É a água. A água é um símbolo para lavar os pecados, porque nós nascemos com o pecado original. Então, a água, ela lava os nossos pecados, tá? E aí, o verdadeiro batismo é da imposição de mãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus mandou em Mateus 28, que ele fala assim: foi-me dada toda a autoridade no céu. Ide, pois, fazei discípulo em toda a terra, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ver também que em Atos dos Apóstolos, os discípulos iam e batizavam a casa inteira, uma cidade inteira, entendeu? Vocês vão ver que nessas cidades tinham crianças também. E quando a Bíblia fala a cidade inteira foi batizada, gente, as criancinhas também foi batizada, tá? Porque algo muito importante que vocês têm que entender é que Jesus falou: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas preste atenção, se eu creio em Jesus e eu creio que o batismo é importante, que o batismo realmente me torna filha de Deus e me traz a salvação, se eu creio, eu quero isso para o meu filho e eu batizo ele também. Ele vai ganhar o Espírito Santo. E quando ele crescer com a idade da razão, ele vai receber o ensinamento e o Espírito Santo que vai dar o entendimento a ele de quem é Jesus. O próprio Jesus fala que ninguém pode por si só, tá? Aceitar Jesus, a não ser o Espírito Santo, tá? Então, é o Espírito Santo que faz a gente aceitar, amar e receber Jesus. Uma pequena reflexão. Vocês acham que a geografia daquele lugar e na época em que existia aquilo ali, realmente existia água encanada, piscina para tudo quanto é lugar, em várias casas, para as pessoas saírem mergulhando? Vocês acham mesmo que os apóstolos, jurados de morte também, perseguidos para serem presos, viviam escondido, fugindo para aqui e para ali, eles ficavam mesmo na beira de um rio, dando mole, batizando as pessoas? Vocês lembram quando Paulo ficou cego, que voltou a enxergar e que foi batizado? Vocês acham mesmo que ele foi batizado num rio, gente? Deixa eu falar uma coisa. Os apóstolos estavam escondindo, fugindo. Entendeu? Tanto é que Paulo, quando ele se converteu, a primeira coisa que foi feita nele foi batizar. Depois que foram ensinar ele sobre Jesus. Mas o que Jesus teve que fazer? Jesus teve que dar um choque de realidade. Cegou ele e depois botou ele para voltar a ver. Ou seja, ele acreditou em Jesus, ele acreditou na existência
de Jesus como Deus. E aí foi batizado e em seguida ensinado. Entendeu, gente? O próprio Jesus deixa claro em Atos dos Apóstolos 1, versículo 5. João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E algo muito mais importante, em Efésios 4, 5, existe assim: existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Gente, se eu me batizei na Igreja Católica quando criança, virei filho de Deus, abri para a natureza espiritual. Por que eu vou me batizar em outra igreja? O batismo agora virou status de aceitação em algum lugar mundano do mundo? Não, gente. Eu virei filha de Deus, eu fui filha de Deus uma vez só, acabou. O batismo é uma vez só. Se você ficar toda hora que muda de igreja se batizando, meu filho, e o batismo da Igreja Católica é o verdadeiro batismo, está na Bíblia. Então, tomem cuidado com as coisas que vocês acreditam por aí, porque a Bíblia ela é clara e é perfeita e só pode ser interpretada pelo Espírito Santo de Deus, tá? E a Igreja Católica ela é perfeita em todo o entendimento que ela dá sobre o batismo e sobre todos os sacramentos que existem nela.